Graça e paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. E hoje, como já foi dito aí na nossa introdução, nós vamos falar sobre filhos de lares desestruturados, né? E vamos ver um pouquinho aqui nesse tópico 1 dos preceitos bíblicos para a criação dos filhos. E onde mais podemos encontrar os melhores preceitos para criar nossos filhos? Nós sabemos que não é uma missão fácil, né? Mas que nós precisamos, antes de tudo, pedir sabedoria ao Senhor e direção e seguir os preceitos bíblicos. Vamos ler para iniciar Provérbios 23, versículo 22, do 22 ao 25, que diz assim: Ouve ao teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas, compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar um sábio nele se alegrará. Alegrem-se o teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Amém. Nós sabemos, queridos, que assim, aquele que ama a Deus cumpre seus mandamentos. E além de cumprir esses mandamentos, nós temos um outro papel, que é comunicar esses mandamentos. E se nós temos esse papel de comunicar esses mandamentos ao nosso próximo, imagine aos nossos filhos, né? Então, assim, é uma responsabilidade. E nós somos responsáveis em ensinar aos nossos filhos o caminho de acordo com a palavra de Deus. E o que eu acho mais interessante, e a lição vem trazendo sobre isso, que fala que nós precisamos comunicar, passar esse ensinamento, né? Aquilo que a gente aprende na palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, passar para os nossos filhos. E, acima de tudo, viver, dar exemplo, né? Eu acho que isso, assim, é muito, muito importante, porque, assim, nós somos referências, né? A partir do momento que nós passamos a ser mãe, pai, nós passamos a ser referência na vida de alguém, né? Na vida de um ser humano. Então, eu acho que a questão do exemplo, porque a questão do conhecimento, do ensinamento, se você lê, né? Se você tem capacidade de passar esse conhecimento, mas a prática, o exemplo, a vida, suas atitudes, é nisso que seu filho vai se espelhar, né? É isso que seu filho vai absorver em primeira instância. Então, assim, a nossa obrigação diante disso, né? O nosso dever é muito importante, muito importante. Então, nós precisamos conhecer, nós precisamos obedecer os mandamentos do Senhor e nós precisamos comunicar esses mandamentos para os nossos filhos com sabedoria e amor. Vamos ler aqui, porque a Bíblia, ela é completa. Então, ela traz ensinamentos, né? Obrigações de nós como pais e traz também obrigações dos filhos, né? Que vai ser uma consequência disso. Então, nós lemos aqui em Efésios 6, versículo 4, que diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor, né? Então, assim, e interessante aqui, porque depois, quando a gente for mais para frente, que nós vamos ver alguns exemplos sobre a questão da disciplina, né? Então, assim, às vezes as pessoas querem desassociar amor de disciplina, né? E, pelo contrário, eles estão totalmente associados.
A gente disciplina porque a gente ama. E isso vai ser a consequência positiva dessa disciplina, vai vir quando essa criança crescer, né? Quando se tornar um adulto. Então, nós precisamos, e a palavra do Senhor, ela reafirma isso aqui. Criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Né? Nós precisamos entender isso. Eu falo porque assim, eu sei o quanto que é difícil disciplinar. O quanto que é difícil você ter pulso firme com seu filho. Mas assim, em pequenas experiências, você consegue ver o resultado, né? Alguns resultados são imediatos e alguns ao longo do tempo você vai ver, né? Então, assim, que nós possamos ter essa sabedoria, pedir, e se não tiver, pedir a sabedoria ao Senhor. E a palavra de Deus diz ainda em Efésios 6, de 1 a 3, filhos, recado para os filhos agora. Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, nós vemos aí que a palavra traz essa obrigação para nós, né, como pais, de ensinar, de admoestar no Senhor os nossos filhos, né? E traz esse mandamento que é de honrar pai e mãe. Então, assim, por que acontece da gente criar nossos filhos, de muitas pessoas criarem seus filhos na palavra, admoestando, disciplinando com sabedoria, e às vezes não tem um retorno, porque aí é escolha, né? Porque os filhos precisam também obedecer a palavra do Senhor, honrar seu pai e sua mãe, né? E com certeza eles terão o retorno da promessa que Jesus garante. Então, assim, e a gente sempre observa que o maior ensinamento e educação vem de casa. Seu maior exemplo, o maior exemplo do seu filho é você dentro de casa, né? E assim, essa semana nós tivemos uma experiência aqui com o Luca, porque Luca é extremamente tímido, Luca não conversa muito, mas ele é muito observador. E assim, eu acredito, né, que ele ouça, né, ele absorve nossas orações, nós oramos com ele, na frente dele, nos cultos. E nesse culto do domingo, ele que iniciou o culto orando, e na oração dele, ele clamou com tanta pureza de alma, né? Com tanta pureza de alma pelos doentes, pelas pessoas que estavam doentes, pelas pessoas que estavam morrendo, e clamou ao Senhor que o coronavírus parasse de matar as pessoas, né? E naquele momento a gente se emocionou, porque a gente viu ali o reflexo dele, nosso nele, porque assim, ele ouviu aquilo da gente, né? Ele nos ouviu já várias vezes orando, clamando ao Senhor pelas pessoas doentes, né? Pelas famílias enlutadas. E do jeitinho dele, dentro da maturidade dele, ele absorveu. E nós ficamos assim surpresos, porque às vezes a gente está fazendo culto, ele está disperso, levanta, vai beber água, vai no banheiro, coisa de criança normal, mas nós não deixamos de fazer. Então, assim, e isso nos traz, na verdade, uma responsabilidade maior, porque aí a gente pensa, se ele absorveu isso, ele absorve outras coisas, né? Então, a responsabilidade é muito grande e nós precisamos estar atentos para isso. E aí, a lição vem trazer aqui um exemplo da Bíblia, né? Que vem até como título aqui, Tragédia no Lar de Eli, né? E vai trazer esse exemplo de pai, né? Só que é um exemplo que não deve ser seguido, porque ele não disciplinou os seus filhos, ele não repreendeu, mesmo tendo consciência, mesmo tendo conhecimento dos pecados dos seus filhos, né, das transgressões que seus filhos estavam cometendo. Ele se omitiu, como pai, como conhecedor da palavra, ele se omitiu. E aí, mais uma vez, eu chamo a atenção para
nossa responsabilidade como pais, né? Da nossa responsabilidade. Porque o filho, ele pode crescer e lá na frente ele fazer uma escolha diferente daquilo que a gente ensinou. Mas a nossa responsabilidade é ensinar o correto, né? Porque a probabilidade dele desviar desse caminho é praticamente zero. E nós temos que entender, que eu já até falei aqui anteriormente, que a disciplina, os limites que nós damos aos nossos filhos, é um ato de amor e obediência à palavra de Deus. Nós temos que ter isso em mente. E aí nós observamos na história de Eli que ele perde o controle da casa dele e ele não repreende seus filhos. Então, o que acontece? Ele acaba participando de forma indireta dos pecados dos filhos. E por quê? Porque ele foi omisso. Então, ele participou com a omissão que ele teve. Porque aqui em 1 Samuel 3:13 diz assim: porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Olha que palavra forte, né? Ele tinha conhecimento que os filhos estavam, né, transgredindo, que os filhos estavam em pecado, e ele não repreendeu, né? Ele foi omisso, deixou-se dominar. Então, assim, isso vem como um exemplo para que nós possamos ficar atentos. Nós não podemos ser omissos, né? Porque a partir do momento que nós somos omissos, nós estamos participando daquele erro do nosso filho. Então, eu volto a dizer, nós precisamos disciplinar. Disciplina, colocar limite, é amor. Nós precisamos entender isso. Nós vivemos numa geração, eu faço parte dessa geração, que criar um filho hoje não está fácil, né? Porque o mundo que a gente está vivendo, tudo é relativo, tudo é normal, né? Então, assim, muita mudança, muita inversão de valores. E nós, nesse meio, na contramão, nós que estamos andando na contramão, nós precisamos ter pulso firme, né? E criar nossos filhos de acordo com a palavra do Senhor, independente de mudança de sociedade, independente do que aconteça. Então, assim, outro exemplo que a Bíblia vai nos trazer sobre a questão de lar desestruturado, de pai que não disciplina filho, temos esse exemplo em 1 Reis, versículo 5, 1 Reis, capítulo 1, versículos 5 e 6, que diz assim: então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Olha o que fala o versículo 6. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Então, nós vimos aí um exemplo de Davi, um pai também que foi omisso, né? Diante dessa atitude de Adonias, mesmo ele sabendo que a postura dele estava errada, ele calou-se, né? Ele não repreendeu seu filho. Então, mais um exemplo que a Bíblia traz pra gente, que a lição traz aqui pra gente, de pais que foram omissos e que a consequência ruim veio, né? Que nós possamos pensar e refletir sobre isso e que nós não possamos ser omissos na vida dos nossos filhos. Nós precisamos ser presentes com amor e admoestação e disciplina. E por fim, temos a história e o exemplo de Jefté, que também, e em Juízes 11, versículo 2, diz assim: também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então, a história de Jefté, né, que a gente conhece, que ele era filho de uma prostituta.
E aí os irmãos, os outros filhos de Gileade rejeitaram ele a ponto de expulsá-lo, né, por ele ser filho de uma prostituta. E a Bíblia, ela vai trazer aqui o restante da história dele, dizendo que a primeira consequência foi ele sair de casa e se juntar com bandidos, né, como se fosse uma quadrilha mesmo de traficantes. E depois, no decorrer da história de Jefté, a gente vai ver uma reviravolta, né? Mas, na verdade, eu trago aqui como exemplo, nesse caso, esse iniciozinho aqui da história dele, porque nós sabemos que acontece muito esses casos, né? Crianças, jovens, adolescentes que são rejeitadas, né? Talvez nem literalmente expulsos de casa, mas que são rejeitados, né? Nós vemos casos que acontecem o inverso, né? Que a pessoa toma aquilo como força para ter uma vida totalmente diferente. Mas nós não sabemos qual vai ser a reação dessa pessoa, né? Então, o que fica claro para nós é que a família, a base de tudo é a família. O que importa é o que seu filho, que sua filha está vendo dentro da sua casa, está vivendo dentro da sua casa. É isso que importa. Somos nós que vamos ser referências deles, para eles aqui nesta terra. Então, para isso, nós precisamos estar em comunhão com o Senhor, revestido do poder do Senhor e da sabedoria. Amém?